Graça e paz abençoados. Melhor domingo a todos. Estamos aqui mais uma vez na realização de mais uma live e trazendo esse tema aí, os adversários do Evangelho no tempo de Paulo. Quem eram os adversários? Essa palavra adversário veio passando por algumas traduções, que na realidade o termo adversário, que originou-se da palavra Satanás, por assim dizer, eles trazem esse nome Satanás como um ser mitológico, um ser de cauda, mas a palavra Satanás quer dizer adversários, né? Adversários. Diabo, que vem do diabolos, né? Do grego, do latim, diabolos, que quer dizer opositor. Então, Pedro, certa vez, ele foi chamado de opositor de Cristo, né? Quando Cristo disse, para trás de mim, Satanás, ou seja, para trás de mim, opositor. Para trás de mim, você que é contra a mensagem da cruz. Então, nós vamos falar sobre isso. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Quero aí também pedir minhas desculpas aí pela live que eu não pude fazer ontem, né, devido a algumas manutenções, algumas reformas aqui na minha casa, então não tive condições de fazer a live, né? Mas, meu querido, veja bem, existe muitos opositores nos dias de hoje também, opositores que se opõem ao Evangelho do Cristo. E são muitos os opositores. E essa oposição existe por causa dos lucros que esses homens têm em trazer uma mensagem legalista. Então, para eles não é interessante trazer a mensagem do Evangelho a qual o apóstolo Paulo recebeu no terceiro céu. Não é interessante para os líderes trazer esta mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. Por quê? Por que, irmão Orlando? Porque esta mensagem simples e objetiva e ao mesmo tempo poderosa, ela tem o poder de arrancar dos olhos dos irmãos, dos filhos de Deus, o véu religioso que a tradição colocou. Então, meus queridos, a mensagem do Evangelho do Cristo não tem nada a ver com as mensagens que se ouve por aí. As mensagens que se ouve por aí são mensagens mistas, são mensagens mescladas, mensagens que não é o Evangelho legítimo. É uma mistura de Moisés com graça, de lei com nova aliança. Então, por aí você já tem uma base que fizeram uma grande mescla, fizeram uma salada mista, né? Posso dizer assim. Então, meus queridos, a quem não me conhece, meu nome é Orlando, né, está na minha página aí, Orlando Alves. Eu estive no sistema religioso há 24 anos para 25 anos. Então, eu já passei por várias denominações, né? Seja pentecostais, seja neopentecostal, seja batista, quadrangular. Eu passei por várias denominações. Então, a gente tem aí uma base sobre o modo operante do sistema religioso, né? E volto a repetir aqui aos amados, aos meus companheiros aí, meus irmãos, meus parentes também, né? Que o objetivo da minha mensagem não é ir contra pessoas, mas é contra um sistema manipulador. Então, é lógico que quando eu trago essa mensagem contra o sistema manipulador, o sistema doutrinário,
é claro que muitos líderes se ofendem. Por quê? Porque eles estão nessa atividade, né? Muitos líderes estão agregados ao que eu vou falar aqui. Então eles se ofendem, porque a tradição ensinou a eles esta forma de fazer a obra de Deus. Então muitos se ofendem com a minha mensagem. Aliás, a minha não, a mensagem do Cristo. Né? Muitos se ofendem. Não é a minha intenção ofender A e B. A intenção minha, né, eu, Orlando, é ler o que está no Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, quero dar as boas-vindas aí aos meus brothers e sisters, né, aos meus irmãos que estão aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na página, meus queridos, que o meu Facebook aqui tá complicado. Eles estão bloqueando, né, meu Facebook toda hora. Está difícil. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui. Muito bem. Aqui estamos com Jorge Valente, Erenildo, Balbino. Estamos aqui com Vanilda Lima. Obrigado a todos. Eu vou tentar fazer essa live, que eu estou um pouco... Mexi muito com pó esses dias. E o pó que eu falo é da construção, né? Pegar muita poeira aí, então estou um pouquinho gripado, né? Então vamos que vamos aí a mais uma ministração. Eu quero começar aqui, meus queridos. Vamos ver aqui. Vamos ver como está aqui. Então nós vamos analisar. Nós vamos analisar aqui as cartas do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E ao analisar essas cartas, nós vamos discernir, né, ou descobrir quem eram e quem são os adversários. No caso, no tempo da escrita aqui de Paulo, nós vamos descobrir quem eram os adversários do apóstolo Paulo. Ele menciona bem aqui os adversários, e olha que são pessoas que andaram com Jesus de Nazaré. Não era para ser adversário, né? Mas eles não entenderam o evangelho do Cristo, então por isso eles metiam a pata, né? Vamos lá. Segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Corintos. Está no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 4 em diante. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos lá em Corinto. E eu leio para os irmãos aqui. Por isso, meus queridos, que nós não anunciamos as boas novas. Nós apenas lemos. Quem anunciou as boas novas foi o apóstolo Paulo e os outros apóstolos da circuncisão. Né? Nós estamos aqui lendo relatos, estamos lendo coisas que aconteceram e que serve para nós como um aprendizado, amém? Porque nós já viemos muito depois dessa escrita, nós já viemos muito depois do ano 70, muito depois do estabelecimento da graça. Então nós já viemos muito tempo depois, então nós já viemos em uma posição, né, abençoada, graças a Deus por isso, né? Então, meus queridos, olha aí, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia aí, que aqui é Bíblia aberta, né? Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos. Então, pela escrita aqui, meus queridos, você tem que analisar. Mas Paulo, ele pregava qual? Paulo pregava Jesus de Nazaré ou pregava o Cristo ressuscitado? Bem, nós sabemos que quando Jesus de Nazaré ainda no seu ministério terreno, Paulo não conheceu Jesus de Nazaré como homem.
Ele conheceu como Espírito, porque foi no caminho de Damasco que o apóstolo Paulo teve, que no caso era Saulo de Tarso, né? Ele teve um encontro no caminho de Damasco com o Espírito, com o Cristo ressuscitado. Então a mensagem que Paulo traz não é a mesma mensagem que os outros 12 traziam. Eles traziam a mensagem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 12 apóstolos, né, contando com o Paulo aí, que era a coluna, né, eles traziam o ministério da lei. Ou seja, eles traziam mensagens para os judeus. E o apóstolo Paulo, ele recebe do Cristo ressuscitado o evangelho genuíno. Por isso que certa vez, Jesus, dando a ordem aos discípulos, diz assim: não vão pelo caminho dos samaritanos e nem dos gentios, porque tenho eu preparado um vaso para essa finalidade. Então não era um serviço dos 12. Havia um vaso aí que ainda não havia se manifestado, mas estava a caminho. Vamos lá. Então, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, qual o espírito, meus queridos, que os irmãos de Corinto acolheram? O espírito da graça. Não a lei. O espírito da graça. Né? Vocês o suportam facilmente. Hoje, meus amados, nós temos observado, dentro do sistema religioso, dentro dessas catedrais, dentro desses templos aí que dizem que é o templo de Salomão, né? O templo de Salomão, que eu saiba e que a Bíblia diz, caiu. E não foi feito outro. Não tem nenhuma legalidade para ninguém fazer templos. Porque o terceiro templo é espiritual. O terceiro templo não é feito por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no espírito do eleito. Né? Apocalipse capítulo 21. Porque o tabernáculo está com os homens e Deus habita no nosso espírito. Então isso é bem simples, mas as pessoas, por seguirem uma tradição religiosa, e isso é um grande perigo, porque as pessoas, elas não vão pelo que está escrito, elas vão pelo que a tradição seguiu ao longo tempo. E tradição, meu querido, tradição, existe vários tipos de tradições. Existem tradições boas, existem tradições más. Essa tradição que o sistema religioso traz é uma lição que os pais das igrejas torceram as escrituras a seu bel prazer, fizeram manipulações nas escritas, né? Muitos se ofendem quando nós falamos que a Bíblia, principalmente os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 livros foram manipulados. Existem textos que não existem no original, que foram adicionados a seu bel prazer, simplesmente porque eles acharam que ficava bonita a escrita, mas não é a realidade das coisas. Então eles se ofendem quando nós falamos: olha, cuidado, porque a Bíblia ela recebeu adulterações. Não, a Bíblia é santa. A Bíblia, meu querido, é um conjunto de livros que os 70, ao unir esses livros, por eles, falaram assim: não, esse aqui é inspirado, esse não. Interessante, meus queridos, que eles dizem que o livro de Enoque não entrou no hall de livros consagrados. Tiraram fora, né? E isso você sabe que a primeira Bíblia, ela tem livros extras, né? Que são os livros
eu até esqueci o nome agora, são apócrifos. São os livros apócrifos que a Igreja Católica contém na Bíblia. Aí fizeram como se diz, houve uma rebelião entre eles e saiu Martim Lutero aí e tirou esses livros apócrifos. Ele tirou, né? Então o livro, a Bíblia seguido a nova lição, né? Não tem esses livros mais. Mas todos esses livros aí, meus queridos, eles sofreram fragmentos. Interessante que o livro de Judas, ele tem partes do livro de Enoque, de Ascensão de Moisés. E por que esses livros não estão na Bíblia? Por que eles aceitaram Judas colocar textos de Enoque e aceitaram como livro inspirados, mas não colocaram o livro todo de Enoque? Então por aí você já vê que eles, ao montarem esse conjunto de livros, eles fizeram como eles bem quiseram fazer, né? E a tradição vem seguindo isso, né? Seguindo isso, e ninguém pode falar contra, né? Porque se você falar contra, você é herege, você é perturbado, mas nós lemos, né? Então vamos lá. Todavia não me julgo. Interessante que o apóstolo Paulo aqui diz: diferente dos que acolheram um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então, meus queridos, eu vou me colocar no meio aí, nós aceitamos essas manipulações facilmente, por causa da tradição, por causa do véu, por causa da imposição eclesiástica, que diz, tem que ser assim, tem que fazer assim, olha, não lê esse livro, olha, esse livro você pode ler. Então, eles escravizaram a nossa mente, né? Escravizaram a nossa mente, por isso que nós suportamos, né? Facilmente, já não suportamos mais, porque a verdade veio. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no momento em que a verdade chega, meus queridos, nós nos deparamos com um sistema tradicional, um sistema que segue uma tradição. Então nós, querendo ou não, nós batemos de frente com a mensagem deles. Eles se ofendem porque eles seguem tradição. Nós não nos ofendemos. É o contrário, né? Eles se ofendem com o nosso modo de pensar, o nosso modo de trazer nossas homilias. Nós não ofendemos. Muito pelo contrário, né? A nossa mensagem confronta eles, porque nós não aceitamos mais qualquer coisa, nós não aceitamos mais qualquer mensagem, nós não aceitamos mais qualquer palavra. Se não for embasado, se não estiver alicerçado na doutrina do Cristo ressuscitado, para nós não serve. Nós não ficamos aí nem 2 minutos ouvindo uma mensagem legalista, porque não desce mais. Eu mesmo já passei 24 anos para 25 ouvindo mensagens de faz de conta. Olha, essa porta aqui é Jesus, passe por ela aqui, você está passando por Jesus. Não, você está passando por uma porta, literalmente uma porta. Nada de Jesus. Walter Adriano interfere. Não entendi a mensagem não, meu brother. Vamos lá. Continuando aí. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Então o apóstolo Paulo aqui está indignado aí com os apóstolos que se intitulavam aí super apóstolos, né? Mas eram adversários no caminho de Paulo. No caminho, eles interferiam no caminho do apóstolo Paulo e aí atrapalhava o avanço do evangelho do Cristo ressuscitado. Continuando aí, 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 13,
Olha aí. Pois tais homens são falsos apóstolos. Olha aí. Falsos apóstolos. Obreiros enganosos. Meu querido, o que você vê aí de apóstolos, homens intitulados apóstolos, eu já falei em outras mensagens aqui que Jesus de Nazaré ele separou 12 apóstolos. Não tem mais apóstolo. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Não tem mais apóstolo. Ah, irmão Orlando, mas e os dons? Não, dons não é títulos. Né? Os dons lá de Efésios são dons para o aperfeiçoamento. Uma vez que a pessoa se aperfeiçoou, o dom já não serve mais. Pode servir para outras pessoas que ainda estão caminhando, né? Mas, meu querido, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Você vê o retrato, né, dos homens intitulados apóstolos hoje, e fazemos um panorama, fazemos uma comparação entre os apóstolos de hoje e os apóstolos daquela primeira era. Os apóstolos de hoje são tidos como reis. Eles são reis. Só querem andar só na fama, só querem desfrutar Eles não comeram nenhuma grama do sal que Paulo e os outros apóstolos comeram. Eles sim foram apóstolos, perseguidos, sofreram martírios. Os apóstolos de hoje, eles não aceitam a pobreza. Eles dizem assim: eu repreendo a pobreza, eu repreendo a falta de dinheiro, eu repreendo... e toma por si a teologia da prosperidade. Que isso é um ensino diabólico, né? Elias Paulo, graça e paz, meu querido. Tô com um pouco de gripe aqui, viu, meu querido? Mas vamos que vamos. Então, vamos lá, então. Isto não é de admirar, pois os próprios Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso aqui é uma linguagem que Paulo está usando, viu? Não está falando de um ser de cauda, não. Versículo 15, 2 Coríntios 11:15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Aqui Paulo está falando aqui dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, né? Aqueles que se interferiam na divulgação do caminho vivo e eficaz. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Deixa eu ver aqui os comentários aqui dos brothers. Vamos lá. Edinaldo Ribeiro, Sá. A paz de Jesus. Amém, meu querido? Vanilda Lima. Gilson Silva. Graça e paz, irmão Gilson Silva. Graça e paz, minha família espiritual. Walter Adriano está assistindo. Graça e paz. Meus queridos, Walter Adriano, nós somos a igreja templo descrita na Bíblia. Ricardo Jorge assistindo. Edinaldo Ribeiro Sá. Santo a Deus. Amém, meu querido. José Barbosa. Vanilda Lima. Verdade, Morlando. Não suportamos mais ouvir nem um minuto de evangelho judaizante. Isso mesmo. Seu servidor Net. Elias Paulo. Vamos aí ao Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Versículo 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos.
Por que Paulo não viu nenhum dos outros apóstolos? Bom, a maioria ali, porque eles estavam passando por uma perseguição, né? Eles estavam passando por uma perseguição. Então, muitos, né, se apostataram, muitos deixaram ali de fazer o seu trabalho. Então, por isso que Paulo não viu os outros 12, porque os outros 12 já haviam se dispersado. Então, a não ser Tiago, irmão do Senhor, a não ser dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, os outros aí, só Deus sabe onde eles foram, né? Então, há muita diferença entre os apóstolos da igreja primitiva e os tais apóstolos de hoje, né? Eu já falei aqui no começo do vídeo, da live, né? Que os apóstolos de hoje são apóstolos milionários, apóstolos empresários, apóstolos fazendeiros, apóstolos que amaldiçoam aqueles que se interpõem, aqueles que vão contra eles, ele lança maldições. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Tem um apóstolo aí que ele é fera em amaldiçoar as pessoas, né? E outros apóstolos aí que trazem uns objetos ungidos, né? Como vendem umas indulgências, né? Umas indulgências religiosas. Então esses são os apóstolos da atualidade, né? Não são iguais os apóstolos da igreja primitiva. Muito bem, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, né? Com certeza, o apóstolo Paulo aqui traz o seu relato, né? Traz a sua conversão. Então, a princípio, eles ficaram meio assustados com a presença de Paulo, porque Paulo, antes de ter o encontro com Cristo, ele era perseguidor. E, inclusive, ele consentiu aí na morte de Estevão e pediu cartas aí para prisões de muitos cristãos. Então, muitos não aceitaram a princípio o ministério de Paulo. Mas depois de uma conversa aí, depois de um convívio aí, um tempo aí com os apóstolos da circuncisão, eles concordaram em que Paulo e Barnabé devia se dirigir aos gentios. E eles, ou seja, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos. Quem eram os circuncisos? Judeus por natureza, né? Judeus que seguiam ali à risca a lei dos mandamentos, né? Antônio José. Mas hoje em dia tem homens de Deus. Tem, sempre teve, né? Sempre teve homens de Deus. Claro, né? Todo homem é criação de Deus, né? Mas eles não entenderam o pacto, né? A nossa mensagem é essa, Antônio José. Nossa mensagem aqui é para mostrar que houve uma diferença de pacto, né? Hoje, dentro das denominações, você não sabe quando eles estão pregando graça ou quando eles estão pregando Moisés, porque uma hora eles entram nas lições do Antigo Pacto, outra hora eles entram nas cartas de Paulo. Então eles não sabem o que na realidade estão pregando. Então essa é a diferença, né? Houve uma mudança de pacto, sim ou não? Claro que houve. Houve uma mudança de sacerdócio? Claro que houve. E havendo mudança de
de sacerdócio, não há mudança de lei também? Claro que houve. Mas o sistema religioso segue a mesma lei. Segue os mesmos rudimentos. Então eles não pregam o evangelho genuíno. Não é eu que falo, é o apóstolo Paulo. Se você continuar na live aí, você vai ver que eu estou lendo. E se você abrir a sua Bíblia aí no mesmo capítulo, no mesmo versículo, você vai ver que eu estou falando das mesmas coisas. Só que a diferença é que o seu líder não explica. Ele só lê e inventa outras mentiras, aí inventa outras conversas por cima. Mas não é isso, né? Vamos entender aí. Então somente a única coisa que os apóstolos da circuncisão pediu ao apóstolo Paulo está no versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então o apóstolo Paulo, ele se esforçou de sobremaneira, né? Você sabe o currículo de Paulo aí, que Paulo, ele nem sequer quis ajuda das pessoas. Algumas vezes, algum dos irmãos das comunidades ajudaram, mas o apóstolo Paulo, ele disse assim, eu quero me dar o exemplo de que eu posso pregar o evangelho e trabalhar também. Hoje os apóstolos não querem trabalhar. Não, eles querem viver da obra do papai. Então é contra esses aí, é contra essa ideologia que eu me levanto. É contra essa lição. Não é contra as pessoas, né? Vamos lá. Adversários infiltrados. Olha aí. No tempo de Paulo havia adversários infiltrados. Hoje também tem, né, meus queridos? Tem demais. Tem demais. Vamos ver. Conforme eu vou lendo aqui as referências, vocês vão acompanhando a leitura aí, viu? As nossas homilias aqui são 100% basadas nos escritos. Nós não falamos nada de nós. Nós não abrimos aqui Davi derrubando o gigante e amanhã tô lá na igreja levantando um boneco inflável e chamando o povo para derrubar o gigante. Não, nós não fazemos isso. Nós aqui falamos coisas terrenas com terrenas e espirituais com espirituais. Não tem nada de... faz de conta que esse gigante aqui é o Golias. Não tem nada disso não. Isso aí é manipulação psicológica, né? Eles ganham dinheiro com isso, porque imagina quantas pessoas não vão até esses lugares aí para derrubar esse boneco e vem derruba. Amanhã o boneco tá em pé de novo. Mas Golias caiu quantas vezes? Quantas vezes o gigante Golias caiu? Só uma vez. Mas dentro das denominações, o gigante está de pé de novo. E cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E nessa cai e levanta, o homem vai enchendo o bolso. E os desafios que ele lança? E as ofertas generosas que os irmãos incautos fazem por falta de conhecimento, né? Então, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, olha só o posicionamento de uma pessoa que não tem medo de falar a verdade. Porque muitos, meu querido, desculpe aí a franqueza, mas muitos que estão dentro do sistema religioso têm medo de falar a verdade por causa que eles não querem perder os seus postos. Muitos dizem, olha, eu sei que o que eu estou pregando é engano, mas isso me dá lucro, e como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou pagar meu carro? Como que eu vou pagar a minha mansão? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Então, meu querido, a verdade é só para quem quer. É só para quem ama a verdade. Para quem negocia, a verdade ela é inegociável. A verdade ela é inegociável. O engano não. O engano é negociável. O engano você pode negociar aqui ou ali, mas a verdade não. A verdade do Cristo não. Então, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo
Não baixou a guarda para o apóstolo Pedro, não. O apóstolo Pedro estava dando uma de Gamalião. Né? Versículo 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eu quero ler até essa parte aqui, vou ler na linguagem de hoje. Lindalva Rufino, graça e paz, minha irmã, fica à vontade, viu? Deixa eu ler aqui Gálatas 2:11, na versão na linguagem de hoje, fica bem mais fácil da gente entender. Vamos ver aqui como é que fica. Gálatas 2:11. Vamos lá. O título que o escritor colocou aqui, que não é original, né? Esse título aqui é uma forma de separar as lições, né? E facilitar você encontrar certos pontos, né? Vamos lá. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Eu estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, ou seja, da circuncisão, né? Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, os legalistas, né, ele não queria mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Hoje, meus queridos, essa mesma lição aqui se repete nos dias de hoje. Muitos não querem pregar a verdade como ela está escrita porque tem medo dos demais. Uma certa vez, eu não vou falar o nome aqui, mas um certo irmão estava falando sobre o dízimo. O porquê que não se pode tomar dízimo como dever dentro da nova aliança, porque o dízimo, você sabe que é uma ordenança que foi dada dentro do antigo código. O código levítico. Então, dentro do código levítico, os irmãos judeus eram obrigados a dizimar. Era uma ordenança que Deus deu a Moisés dentro do seu ministério de condenação e morte. Só que esse ministério terminou, findou-se, fechou a antiga aliança e abriu uma nova aliança. Dentro dessa nova aliança não tem esse conceito de dizimar. Então ele falou com esse irmão aí e mostrou referências que despertou nele que realmente ele estava fazendo uma coisa errada e ele mesmo confessou: realmente eu sei que é errado. Eu sei que nós não temos obrigação de dizimar, mas é que eu tenho medo de falar com o líder e o líder me colocar como ovelha negra. E ele me disciplinar, e bababá, e bababá, e bababá. Ou seja, os líderes, não todos, tá? Não todos, tá? Segura aí, não são todos, mas a maioria deles não aceitam serem confrontados. Não. Meu querido, quem ama a verdade, mesmo se você chegar para uma pessoa dessa e falar assim: mas irmão, ou pastor, não sei como você se direciona a essas pessoas, abençoado, não está escrito assim, 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 assim? Está escrito? Tá. Mostra para mim. Vou lá. Rapaz, não é verdade que está escrito mesmo? Ô irmão, me perdoa, porque até hoje eu preguei isso porque eu não sabia disso aí, ninguém me mostrou. Mas aquele que não tem compromisso com a verdade, quando você diz assim: sou contra o dízimo, para ele acabou. Você é um herege, você é um endemoniado e acabou. Não quer nem saber se você tem conhecimento bíblico ou não, se você achou a verdade ou não. Eles não querem saber. Aí eles já começam
a esparramar aí as suas maldades. Olha, não fala com o irmão, que o irmão tá endemoniado. Não fala com o irmão, que o irmão é herege. Não fala com o irmão, que o irmão está sendo tragado pela terra. Por quê? Porque, meu querido, se esses irmãos tiverem contato com uma pessoa que teve os olhos iluminados, que teve a mente aberta e que foi curado da cegueira religiosa, se ele deixar esse irmão, uma hora ele vai entender. E se esse irmão entender, ele vai fazer outras pessoas entender também. E se esse outro entender, esse líder religioso dançou. Ele vai ter que trabalhar. Porque os irmãos não vão aceitar esse irmão como líder mais. Porque ele segurou até o último o engano. Ele não quis saber se o que prega é imposição da nova aliança, sim ou não. Eles não querem saber. Eles querem fazer render. Eles querem lucro, né? Então Paulo tinha esses problemas também. E hoje, meus queridos, hoje se levanta um povo que entende que nós, meu querido, já nascemos depois da cruz. Nós nascemos dentro de um novo pacto, nova aliança. Nós, meu querido, sabemos que não temos nenhuma dever em comparecer a templos. Por quê? Porque o próprio Messias falou, meu querido, não vai ser no monte nem no templo mais, acabou. E amém, eu falo amém para essa palavra. Então, Gálatas capítulo... Deixa eu continuar aqui, eu estava lendo aqui o 12, né? Na versão da linguagem de hoje. Olha aí os que chegaram agora, eu estou lendo Gálatas capítulo 2, versículo 11, na nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu ler o 2 aqui. É o 12, né? 12. Agora, deixa eu ver se tem mais aqui o 12. O 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Olha só, o apóstolo Paulo, como que ele se direcionou a Pedro? Por causa da sua atitude. Então, mesmo que o apóstolo Pedro, ele era considerado uma das colunas do apostolado da circuncisão, né, Pedro, né? Paulo não abaixou a guarda, meu querido. Paulo, quando ele viu, quando ele observou que havia engano, ele confrontou o engano. Por isso, meu querido, que nós saímos do sistema religioso, porque nós confrontamos o engano. Por quê? Enquanto nós achávamos que aquilo que nos ensinaram era verdade, a gente ia comendo daquela comida, né? Mas a partir do momento que nós conhecemos e entendemos as palavras inefáveis, aí fala, não, peraí, não tem espaço para mim aqui, meu querido. Como é que vai ter espaço? Quando você chega para o homem e diz assim, sou contra o dízimo. Acabou. Você arrumou confusão para sua cabeça, meu querido. Se você frequenta uma denominação e você fala assim, sou contra o dízimo, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar contra essa prática. É claro, meu querido, que você não tem espaço ali. Você vai ter que sair. Você vai ter que sair, meu querido. E aqui nós temos aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço digital aqui. Aqui nós podemos falar a verdade. Aqui nós podemos falar do evangelho. Podemos falar, sim, contra tais ordenanças. Sim. Porque o evangelho do Cristo nos dá essa autonomia, essa autoridade para falar contra essas legalidades. Temos espaço aqui. Temos o Facebook. Temos aqui a plataforma do Facebook aqui nas lives, temos aí nossos grupos de estudos, temos aí nossos canais do YouTube aí, que a cada dia o Senhor está levantando mais e mais pessoas para falar dessas verdades, e por aí nós vamos, meu querido. Olha aí, eu estou lendo aqui o 12, agora o 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Olha, meu querido, como é perigoso, né? Como é perigoso
esse sistema. O sistema é perigoso, meu querido, porque um vai contaminando o outro. E Paulo, ele teve essas dificuldades, principalmente com os irmãos da galáxia. Que ele diz aí, eu acho que é no versículo... Deixa eu ver se tá... Deixa eu ver aqui. No capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, diz assim, ó: estou muito admirado com vocês. Paulo falando aos irmãos da galáxia, os irmãos Gálatas. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando, né? Abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Meu querido, qual era o evangelho que Paulo pregava? Ele pregava Moisés? Ele pregava dar o dízimo? Ele ensinava como tirar o dízimo? Ele ensinava como comer um pão e suco? Não, meu querido. Paulo, ele foi levantado pelo próprio Deus para trazer a revelação do evangelho do Cristo ressuscitado. Então, meu querido, Paulo, ele ficou admirado com os irmãos Gálatas, porque ele veio, trouxe o evangelho do Cristo, ensinou a eles ali a doutrina do Cristo, deixou tudo arrumadinho a casa, né? Olha, aqui você não precisa mais fazer isso, não precisa dar dízimo mais, não precisa sacrificar mais, não precisa isso, não precisa aquilo, olha, não precisa mais se apegar à lei, vocês não são salvos pela lei, vocês não são justificados pela lei. Olha, a lei não santifica ninguém. Olha. Eles entenderam. Amém, Paulo. Tamo junto aí. Graça pura. Né? Só que passou um tempinho. Olha aí. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa. Ou seja, não demorou muito. Foi rápido. Né? Paulo só deu uma piscada de olho e os irmãos já foram contaminados já pelos pregadores. Pelos legalistas. Os legalistas de plantão. Olha aí. Aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Olha. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Na verdade, não existe outro evangelho. Aí eles falam, não, evangelho segundo o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. Não. Aqui Paulo está dizendo que não há outro evangelho. É um só. Ok? Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando. O sistema religioso, meu querido, nos perturbou. Muitos não aceitam isso, mas a religião perturba a mente do homem. Pense numa coisa que perturba a mente do homem, é essa tal religião. Olha, meu querido, o mundo seria belezinha. Seria uma bênção esse mundo se não fosse essa tal religião. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Aí você vê aí. Campanhas, sal grosso, passa pelas águas, que é a purificação, né? A lei da purificação. Páscoa, que eles dizem que é ceia, que é uma Páscoa, porque no dia, na noite que Jesus estava ali na mesa, na noite que ele foi traído, ele estava realizando a Páscoa, ele era judeu, estava participando da Páscoa. Aqueles dois elementos que ele usou foi para figurar o seu verdadeiro corpo e o seu verdadeiro sangue. Nada mais que isso, mas aquela noite era um cerimonial pascual. Não tem nada? Então, meus queridos, por isso que Paulo diz, ó, querendo mudar o evangelho. Voltando aqui. Então, já li na linguagem de hoje. Gálatas capítulo 2, 14.
também já li. Os adversários de Paulo eram amantes de Moisés. Meu querido, existem pessoas amantes de Cristo e existem pessoas amantes de Moisés. O sistema religioso, meu querido, 99% são amantes de Moisés. Eles não são amantes de Cristo. Se Cristo viesse hoje, eles matavam ele de novo. Crucificavam ele. Falou, sai daqui, Jesus, sai daqui que você não é bom para o nosso negócio. Um certo líder falou isso. Jesus não é bom para o nosso negócio aqui. Porque na realidade é um negócio. É um negócio. Essas igrejas templárias são negócios, comércios. O objetivo é ganhar e arrancar dos incautos dinheiro, meter a mão no bolso do homem. É triste falar isso, né? Mas tem que falar. São amantes de Moisés. Segunda carta de Paulo, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma velha aliança. É isso? Não. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova. Então, o que Paulo pregava? Tudo concernente a uma nova aliança. Porque se fosse para pregar coisas da velha aliança, Jesus não precisaria vir. O Messias não precisaria se manifestar. Não precisaria cruz, não precisaria nada. Era só continuar. Pronto. E ficava aí o ministério de condenação e morte aí, condenando o meio mundo. Porque não aceita Cristo. Não aceita o seu sacrifício. Diz que o homem tem que pagar preço para fazer isso, fazer aquilo. Ué, o único que eu sei na Bíblia que pagou preço eficaz foi Cristo. Agora, se o homem pode pagar preço, o que Jesus foi fazer naquela cruz? 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, um novo ensino, nova doutrina. Uma certa vez falaram para mim, o irmão Orlando está pregando uma outra doutrina. Outra doutrina não. Eu percebi. O Espírito me abriu os olhos e eu percebi que a doutrina que eu estava recebendo, essa sim era outra doutrina. E essa é a doutrina que foi infiltrada lá nos irmãos da galáxia. E está até os dias de hoje. Então, eles manipularam o novo conceito. Não é nós apenas observamos, né? Isso foi Deus também, claro, que nem o homem consegue ver as verdades se não é pelo Espírito, né? Se Deus não abriu o entendimento, meu querido, eu estou aqui pregando porque eu sei que uma hora ou outra Deus levanta um ali, Deus abre o olho de um ali. Então eu estou aqui, insistindo. Uma hora, né? Uma hora os irmãos acordam, né? Mas eu não deixo, eu estou aí para o meu terceiro ano aí, trazendo essas mensagens aqui, mostrando, né, o Evangelho, e graças a Deus, várias pessoas, né, têm me acessado aí, e têm se maravilhado com o entendimento que Cristo está trazendo, não eu. Eu não posso nada, eu posso ler aqui a noite toda, se o Espírito não der o entendimento, acabou. O Pedir Mais Cedo diz que a graça para ele é uma desgraça. É isso mesmo, Antônio José. É uma desgraça. Por quê? Porque dentro da graça não tem como ele fazer aquelas manipulações. Da onde que ele tira o dízimo? Da graça? Não, da lei. De onde que ele tira o sacrificar? Da graça? Não, o último sacrifício foi o de Cristo. Depois de Cristo não tem sacrifício mais, ele tem que recorrer a Moisés. E aquela fogueira que queima e não queima, não tem fogo, não tem nada. Da onde? Lá do povo de Israel. Na graça tem? Jesus fez alguma fogueira? Os discípulos fizeram alguma fogueira? A única fogueira que eu sei que fizeram foi a fogueira que Paulo fez depois do naufrágio lá, que ele pôs fogo numas
umas madeiras lá e saiu uma cobra, uma serpente lá e foi queimada. Essa aí é fogueira para queimar serpente. Eita glória. Deixa eu ver aqui. Irmão Neilton Cardoso, graça e paz, meu querido. Lindalva Rufino. Nice Coutinho, graça e paz, minha irmã. Tem alguns comentários aqui, meus irmãos, que eu não estou conseguindo ver. Mas nós vamos aí, conforme aí eu for aparecendo aqui na minha tela, eu vou respondendo, tá bom? Então, olha o ministério que eles querem impor dentro da nova aliança. Quando você vê uma mensagem, meu querido, uma mensagem legalista, quando você vê um homem que diz que está na graça, pedindo um envelope consagrado, dizendo, pega essa camisa aqui que está ungida, pega esse lenço aqui que está ungido, pega isso aqui que é ungido, pega o óleo, cuidado, isso é laço, é laço. 2 de Coríntios 3,6, ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Uma nova aliança. Não da letra. Qual é o ministério da letra aqui, meu querido? O ministério de Moisés. Qual foi o ministério que foi escrito em pedras? Nós trazemos aqui os ensinamentos não da letra. Nós trazemos aqui a do Espírito. Ok? A nova aliança é o pacto do Espírito. Né? Por quê? Porque a letra mata. A letra era o ministério de condenação e morte de Moisés. Mas o Espírito, ele vivifica. Por isso, meu querido, que quando nós trazemos nossas homilias aqui, a nossa intenção é que o Espírito, através da ministração, através do que nós lemos aqui, o Espírito venha ministrar nas pessoas e venha tirar de uma vez por todas as algemas da religião. Esse é o nosso objetivo, esse é o desejo do nosso coração, que as pessoas sejam libertas desse sistema manipulador e que você seja realmente livre em Cristo. Amém? E você entenda, meu querido, que tudo é Espírito. Tudo é no Espírito. Ok. Assim podemos dizer, diante de tudo isso que nós estamos lendo aqui, assim nós podemos dizer que o sistema religioso, seja ele qual for, é 70 vezes 7. Pior, meu querido, do que do primeiro século. Por que, irmão Orlando, que você acha que o sistema religioso hoje é pior do que o sistema da primeira era? Porque, meu querido, lá, pelo menos lá, eles eram judeus. Eles defendiam o judaísmo. Eles eram judeus. Não tinham recebido a revelação. Eles eram carnais e seguiam o Espírito. Perseguiam o Espírito. Só que eles eram judeus. Hoje, meu querido, é o contrário. São pessoas que nem são judeus e querem manchar a nova aliança. Tá entendendo isso? Eles nem são judeus e querem ter participação nas leis. Era totalmente o contrário, meu querido. Naquela época, o judaísmo queriam se infiltrar nas ministrações do apóstolo Paulo, no ministério do Espírito. Eles queriam torcer. Hoje é diferente. Hoje o erro é gritante. Hoje o erro é maior, bem maior, porque são pessoas, meu querido, que nem era para estar se metendo com lei. São pessoas que trazem como
como doutrina. E querem trazer leis que nunca foi dado a gentios e trazem para dentro da nova aliança como se fosse regra. Então nós batemos de frente com essa turma. Batemos de frente. Uma hora o véu deles vão cair. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 7. Olha aí. O ministério que trouxe a morte. Vou ler de novo. O ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras. Qual foi o ministério que foi gravado em pedras, meu querido? Se você ler lá, quando Moisés foi lá no monte lá receber, qual foi o ministério? O ministério de condenação e morte que Moisés recebeu. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por quê? Por causa do resplendor do seu rosto. Só que esse resplendor, essa glória, era passageira. Estava prestes a desaparecer. Né? Tá dizendo aqui, ó, ainda que desvanecente. Ou seja, não era uma coisa contínua. Uma hora você tinha, outra hora não tinha. Era uma coisa de momento. Mas, continuando aí, 2 Coríntios 3,13, nós não somos como Moisés. É essa a diferença. Nós não trazemos nenhuma lição aqui de Moisés. O sistema religioso traz, eles não querem saber, fala de Moisés, fala das festas, tem até organizações religiosas aí que fazem a festa do tabernáculo. Meu querido, festa do tabernáculo é festa judaica. Festa das primícias, festa judaica. O que tem a ver, meu querido? Você dentro de um novo pacto fazendo festas judaicas. Isso apontava, eram sombras que apontavam para o perfeito, que não tinha chegado naquela época ainda, mas para nós já aconteceu. Já estamos vivendo dentro da perfeição. Estamos vivendo dentro das coisas novas. Para que olhar para trás, meu querido? Para que olhar para Moisés se Cristo se manifestou? Se a graça foi estabelecida na sua plenitude? Para quê? Para que ser escravo de homens de novo? Para quê? 2 de Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha aí. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler até aqui. Deixa eu ver na linguagem de hoje para ver se está melhor. Deixa eu ver na linguagem de hoje, meu querido. Espera aí. Na linguagem de hoje fica... Vamos lá. 2 de Coríntios 3,14. Mas eles não queriam compreender. Eles não queriam compreender. Hoje, meu querido, as pessoas, quando eles estão aí nas redes sociais, eles passam aí, o irmão Orlando, passa. Por quê? Na verdade, mas eles não querem compreender. Porque nós só lemos. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, quais são os livros da Antiga Aliança? Eu vou falar para você aqui qual é os livros da Antiga Aliança. Né? Eu vou ler aqui. Livro da Antiga Aliança: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis,
Primeira Crônica, Segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, tá? A lei acabou aqui? Não, a lei não acabou aqui. A lei acabou na cruz. Então, o que tem antes da cruz, irmão Orlando? Antes da cruz tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos são atividades dos apóstolos. Entre eles, também, apóstolos da circuncisão. E aqui, em Atos, por causa e porque o templo ainda estava de pé, eles praticavam ainda a lei. Então a lei espiritual acabou realmente na cruz, o efeito. Mesmo eles oferecendo sacrifício ou não, mesmo ele participando de Páscoa ou não, espiritualmente não tinha efeito nenhum um judeu seguir as leis. Não tem nenhum. Deus não está nem aí para quem está seguindo lei. Mas o templo estava de pé ainda. Por isso que eles continuavam. Por isso que até o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, fez uns rituaizinhos lá. Por quê? Porque ele era judeu e precisava cumprir a lei. Né? Mas, uma vez que... Por isso que o templo tinha que cair. O templo havia de cair, meu querido. Se o templo não caísse, até hoje eles estavam sacrificando. Dizendo, não, esse sacrifício desse homem aí, Jesus de Nazaré, não. Esse não é o Messias, não. O Messias não é esse. Nós estamos esperando ainda o Messias. E aí eu pergunto para você do sistema religioso, vocês que ficam aí endeusando os judeus, né? Fiquem endeusando os judeus. E se fosse nos dias de hoje o templo em pé ainda? Qual Jesus você ia pregar? Você que prega Jesus de Nazaré. Se o templo tivesse de pé aí, ainda, você estava debaixo de lei. Você estava aí sacrificando. Tinha que, assim como você é seguidor do judaísmo, você tinha que ir lá em Israel levar o seu bezerro. Levar a sua codorninha. E aí, como é que ficaria? Por isso que Jesus disse, tem que cair esse templo e eu vou levantar outro. Esse de pedra nunca mais. O que eu vou levantar não é feito por mãos de homens. Então, meu querido, Elias Paulo colocou aí Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Deixa eu ler aqui para o irmão Elias, referência aqui. 8:12, vou ler na linguagem de hoje, viu, irmão Elias? Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, 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 é porque ele já tornou velha a primeira. Quem? Deus. Se Deus tornou velha a primeira, o que é que você, líder religioso, está querendo com as leis da antiga aliança? Hã? E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Isso, o tempo da escrita aí é meados do ano 60, deixa eu ver aqui. Lucas, Hebreus, deixa eu ver aqui. Hebreus, cadê Hebreus?
ano 67, mais ou menos, da escrita. Ok? Ano 67. Ano 67 da escrita, a antiga aliança estava envelhecida. Já estava prestes a desaparecer. Estamos no ano 2023 e o sistema religioso ainda com as suas ordenanças. Ainda levando os filhos de Deus a praticar judaísmo. Ainda fazendo com que a mente dos homens sejam manipuladas. E aí, meu querido? Como é que fica? Continuando aqui a leitura aqui que eu parei aqui. 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3:14. 3:14. A live está um pouco comprida, mas depois eu faço os cortes aí, viu, meu querido? Olha aí. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, eu já mostrei aqui quais os livros da Antiga Aliança, né? A mente deles está coberta com o mesmo véu. Por isso, meu querido, os irmãos aí que saíram do sistema religioso, que às vezes é confrontado aí por esses pregadores de prontidão aí, né? Esses teólogos aí que tenta dar uma jogada, né? Então, meu querido, não fique triste não, viu? Não fique triste porque você quer que essa pessoa entenda o que você entende hoje. Não fique triste. Não fique triste, meu querido. Aqui está dizendo, ó, porque os líderes de hoje estão lendo os livros da Antiga Aliança ainda, né? E por isso a mente deles está coberta com o mesmo véu. Os líderes de hoje estão colocando o véu nos olhos, ou os olhos na mente, né? Quando eu falo olhos é mente. Os líderes de hoje, com as suas lições do Antigo Pacto, estão colocando o véu de novo na mente dos homens, né? E esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Então o que eu entendo? Eu, irmão Orlando, um mero leitor da Bíblia, não sou professor, não sou mestre, não sou pastor, não sou apóstolo, não sou bispo, eu sou apenas um irmão seu em Cristo, que gosto de ler a Bíblia, e gosto de pesquisar, e gosto de ver a história do judaísmo. Eu gosto, porque eu leio. Eu vou fazer essa pergunta. Está dizendo aqui que quando a pessoa tem o véu religioso sobre os olhos, eles praticam ainda a lei. Sim ou não? Aqui está dizendo. Se o líder lê as lições do Antigo Pacto e aplica às pessoas nos dias de hoje e elas aceitam, eu deduzo, pela leitura aqui, né, que eles não se converteram a Cristo ainda. Há muitos pastores, há muitos bispos, há muitos apóstolos, há muitos irmãos que frequentam denominações que não se converteram a Cristo ainda. Ah, você não pode falar isso, irmão Orlando, mas eu li. Eu apenas li. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, mesmo agora, e agora também, hoje, quando eles leem a lei de Moisés, então, como é que é isso aí, irmão Orlando? É só você olhar a lei de Moisés e ver se tem algum líder religioso praticando algum cerimonial de Moisés, se eles estão praticando algum requisito da lei de Moisés, se eles estão andando como Moisés andava, o véu ainda cobre a mente deles. E esse véu sai como, irmão Orlando? Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então, enquanto tem o véu, não está unida com Cristo. Sim ou não? Não está unida com Cristo. Está unida com Moisés. Está unida com a prostituta. A grande meretriz.
Os filhos de Deus estão unidos com a meretriz. Não estão unidos com Cristo, porque se segue lições do antigo pacto, estão debaixo de maldição. Continuando aí. Agora chega a receita. Agora chega a receita. Irmão Orlando, você é o cara. Você tem coragem de falar mesmo. Eu tenho coragem de falar. Porque é evangelho. Eu não estou lendo história. Eu não estou lendo o Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu estou lendo evangelho. Quer que o véu saia dos seus olhos? Ah, irmão Orlando, mas o que o pastor vai falar de mim? Não se preocupe com o que o seu pastor vai falar. Se preocupe, meu querido, com a liberdade que você vai ter em Cristo Jesus. Ah, irmão Orlando, mas muitos viraram as costas para mim. Deus não virou. Cristo não virou. Agora, se você busca agradar a homens, aí essa live já não é para você. Você pode sair, né? Pode sair, vai dormir mais cedo. Essa live não é para quem ama Moisés. Essa live é para quem ama Cristo. Então eu vou deixar aqui a escrita. Não é eu falando, tá? Abra aí, você que está assistindo, abra aí comigo. Abra aí comigo. 2 de Coríntios, capítulo de número 3. E o versículo 16. Aqui está a receita para você se unir a Cristo e o véu sair da sua mente de uma vez por todas. Vai sair. Não é campanha não. Aqui não é campanha não, viu? Não estou fazendo voto aqui não. Vai cair, irmão. Vai cair porque está escrito. Se você fizer isso aqui, nunca mais você será presa da religião. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras. As Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor, versículo 17. Aqui na carta de Paulo aos irmãos de Corinto, segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3, versículo 17, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. O pacto é do Espírito, não é de Moisés mais, viu? Moisés já passou. E onde o Espírito do Senhor está presente, aonde que está o Espírito de Deus? Dentro de você, meu querido, no teu espírito. E você buscando Deus no monte, né? E você fazendo o culto de busca do Espírito Santo. E ele está dentro de você. Olha ele aí, meu querido. Olha ele aí dentro do teu espírito, meu querido. Ele resolveu habitar no teu espírito. Ah, irmão, eu não acredito nisso. Agora você passou. Ah, é? Então quer dizer que... Abra aí. 1 de Coríntios 3, 16. Certamente, vocês sabem, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. E que o Espírito de Deus visita vocês. É isso? Não. Vive em vocês. Meu querido, visitar não é morar. Quem visita é visita. Quem mora é habitante. Eu estou nessa casa aqui, ó. Eu não visito essa casa, eu habito essa casa. Se alguém perguntar, quem é que mora nessa casa? É o irmão Orlando. Agora, se você vai no hotel, lá é lugar de visita. Quem que visitou esse hotel aqui? Vai lá na recepção, puxa o livro. Olha, irmão, teve vários visitantes aqui. Visitante tal. Nenhum é habitante. Só visitante. Era assim que o Espírito... Era assim a vida dos irmãos
na antiga aliança. O Espírito vinha visitar, não era habitar, era visitar. Visitava, realizava aquele feito, saía. Hoje, no novo pacto, ele não visita mais, ele habita. Lemos aqui, 1 de Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Como é que você vai buscar o Espírito Santo? Como é que você vai fazer culto da busca do Espírito Santo? Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Eu comi desse regra há muito tempo. Agora, olha aí, meu querido, o primeiro código, né, o código escrito, o primeiro código que mata, o primeiro código que condena, né? E o segundo, uma aliança nova. Olha a diferença. O primeiro era um código de condenação e morte. O segundo é um código de justiça. Código de justiça. Escrita aonde? Aonde que esse código de justiça se escreveu? No Espírito. No Espírito. 2 de Coríntios 3,6, nós lemos aqui, né? Mas eu vou ler de novo. 2 de Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Nova, não é antiga, é nova. Que tem como base não a lei escrita. Não a lei escrita. Mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata. Mas o Espírito de Deus dá a vida. Aí você escolhe. Qual dos códigos você... Qual desses dois códigos você toma para a sua vida? O código de condenação e morte, que era dente por dente, olho por olho, ou o código da nova aliança, graça, favor imerecido. Não foi porque você fez ou deixou de fazer. Não é porque você é bonito ou feio. Não é porque você estudou ou deixou de estudar. Não é porque você foi na escola ou não foi. Graça é um favor imerecido. Você não mereceu, mas ele resolveu dar. É isso. Agora você entra nessas catedrais aí, tem que pagar preço. Tem que subir no monte. Tem que fazer voto. Tem que queimar fogueira. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Traz no altar. Deixa no altar. O que é isso? Elias Paulo, 2 de Timóteo 1,11. Vamos lá. Estou lendo aqui na linguagem... Na nova tradução da linguagem de hoje. 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,11. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro. Ei, irmão Elias, você é fera, hein? Olha por que os apóstolos da antiguidade sofriam por pregar o Evangelho. E hoje, nenhum apóstolo sofre. Eles não sofrem nada, meu querido. Eles vivem uma vida de rei. É dono de gado, é dono de fazenda, é dono de 6 aviões já. Para que um líder religioso quer 6 aviões, 6 jatinhos? Para que um apóstolo que prega a volta de Jesus está com a fazenda cheia de gado? Para que um bispo, meu querido, com duas canais de televisão, com empresas, com hospitais... Interessante, né, meus queridos, que na época que teve essa pandemia aí, ele queria porque queria.
que os irmãos fossem para a catedral lá para receber a bênção. Mas a cura? Cadê a cura? Quando ele ficou com sintomas da Covid, para onde que ele foi? Para o melhor hospital. Enquanto muitos não puderam ir, né? O hospital é do próprio líder. O hospital é do próprio líder, mas os membros têm que ir para o SUS. Ele não pode ir para o SUS. Ele tem que ir para o melhor hospital. Dele, né? E para que é os dízimos? Para que é as ofertas? Para que haja mantimento. Na casa dele, só na casa dele que é mantimento. Bom, isso é outro assunto, né? E por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhes dei e fique firmes na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Olha a diferença do evangelho da nova aliança para o evangelho das tradições religiosas. 2 de Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O propósito do Messias. Qual era o propósito do Messias, irmão Orlando? O propósito do Messias era reconciliar, tirar o pecado do mundo, acabar com o ministério de condenação e morte. O propósito do Messias, ou Cristo, ou ungido, Yahshua, foi unir os povos. Esse foi o propósito do Messias, Yahshua. E qual o propósito da religião, irmão Orlando? Veio para colocar separação, divisão. Totalmente o oposto do que Cristo veio fazer. Cristo veio unir a religião, separar as pessoas. Você pode ver aí. Denominação A não pode visitar a denominação B. Irmãos da denominação B não pode ir na denominação C. Se vai, tem que ter carta de autorização pelo líder. Ah, meu querido. Da onde que eles tiraram isso? E eles pregam Cristo? Se Cristo veio para unir, como é que eles vão dizer para você, você não pode ir lá, você não pode visitar lá, não pode se misturar lá, porque aqui, só aqui vai para o céu. Vai para o céu, né? Ele não quer perder os 10%, meu querido, porque se você for lá, vai que você gosta da outra, né? E fica lá, já é 10% a menos no bolso dele. Ele não quer. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Olha, meu querido, como que é hoje, né? Não é a mesma coisa? Irmão Orlando, de qual igreja você é? Bom, se for perguntar isso para mim hoje, eu vou falar. Eu sou da igreja de Cristo, que só é uma igreja, é um corpo só. Mas antes eu falava, eu sou da Batista. Eu sou da Metodista. Eu sou não sei de onde. Mas não está escrito na Bíblia que igrejas têm nomes. Eu sou de Paulo, ou seja, eu sou da Assembleia. Eu sou de Apolo, eu sou da Deus de Amor. Eu sou de Pedro, eu sou Brasil para Cristo, e eu sou de Cristo. Versículo 13, Paulo dá uma cacetada. Acaso Cristo está dividido? Meu querido, se o corpo é um só, o cabeça é um só,
Por que você não pode se misturar com outros? Porque essas coisas que estão por aí não são igrejas, são empresas, são instituições religiosas. Porque se o corpo é um só e Cristo é a cabeça, eles não poderiam dizer: você não vai, você fica, você não fica. Então, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, por acaso, crucificado em favor de vocês? Continuando aí, meus queridos, estamos já terminando. Efésios capítulo 2, versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O dízimo, a purificação, cerimonial de purificação, a Páscoa, festas judaicas, festa das primícias, subir no monte, jejuns, tudo isso eram ordenanças. Mas em Cristo, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ou seja, destruiu o muro, ou seja, destruiu o véu, o mesmo véu que a igreja levanta em cada denominação. Esse véu que está na denominação diz para você: você não pode ir. O novo pacto diz: o véu se rasgou e você tem acesso ao Pai. Você não precisa mais de nenhum intercessor humano. Você não precisa mais pedir a um líder nenhum ir em seu lugar. Você mesmo entra no Santo dos Santos. Essa é a promessa que se cumpriu para eles lá da primeira era e que nós passamos esse tempo todo sem saber dessa maravilhosa novidade. Por quê? Porque os abençoados da circuncisão, essa abençoada religião, tem coberto com um véu os nossos olhos para nós não entendermos que nós não precisamos de homens para se achegar a Deus mais. Não precisamos de sacrifício para se achegar a Deus, porque o único sacrifício já foi dado. Já foi realizado o sacrifício perfeito. Não precisa ninguém mais pagar sacrifício. E eles dizem: tem que sacrificar. Então, o objetivo era criar em si mesmo. Bom, já li aqui. A falsidade dos adversários. Olha aí. A falsidade dos adversários judaizantes está na mensagem que transmitem aos filhos de Deus pelo código escrito, não pelo código da justiça da cruz. Então, a falsidade dos adversários judaizantes está na mensagem que transmitem aos filhos de Deus o código antigo, a lei de Moisés, e não pela justiça da cruz. Romanos capítulo 16, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, José Simão Rosa, graça e paz, meu querido. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. Olha aí, meu querido. Olha aí. Nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves
e bajulação. Ensinam os corações dos ingênuos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos. Olha aí o sistema religioso perseguindo o Espírito, naquela época. Hoje também, né? Que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Não é isso que eles fazem? Não é isso que os líderes, a maioria, estão fazendo? Estão, querendo ou não, circuncidando novamente as pessoas, levando eles a viverem como judeus? A obedecerem à lei de Moisés, que foi abolida na cruz? Nós lemos aqui, Efésios capítulo 2, versículo de número 15. Os líderes religiosos da época também eram adversários perigosíssimos de Paulo e da Igreja de Cristo, a ponto de até jejuar. Olha, meu querido, para o sistema religioso manter de pé o seu império, eles são capazes de qualquer coisa. Entenda isso. Para o sistema religioso manter de pé os seus padrões, eles são capazes de qualquer coisa. Olha o que esses homens eram capazes de fazer para manter aí o engodo. Jejuar pela morte de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Olha aí, meu querido, isso aí era os líderes religiosos da época. Para você ver o impacto que estava causando o evangelho do Cristo. Eles, por não entenderem a mensagem do Cristo, porque não foi dado a eles o entendimento, eles perseguiam Paulo. Diz aqui, ó, não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Versículo 13. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Versículo 14. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. É isso aí, irmão Elias. Estou chegando lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste. Olha como o sistema religioso chamou ou intitulou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que era um instrumento na mão de Deus, que foi um vaso escolhido no ventre da mãe. Esse homem, por pregar a verdade, por querer trazer o evangelho do Cristo, olha o título que ele recebeu dos líderes religiosos. Por isso que eu falo, meus queridos, vocês que saíram do sistema religioso, que são taxados aí de desigrejado, você está no lucro. Olha o título que colocaram em Paulo. Temos achado que esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. Ou seja, o sistema religioso estava dizendo que Jesus era um líder de uma seita. Um herege, né? É isso que o sistema religioso fala, né? Versículo 6. O qual tentou profanar o templo. E nós
o prendemos, e conforme a nossa lei, conforme quem? A lei de Moisés. Porque eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Quisemos julgar. E conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, 14. Deixa eu ver se eu tenho aqui, irmão Elias. Atos 24, 14. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Olha aí. Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Isso aí, irmão Elias. Obrigado. Agora, para encerrar aqui a live, meus queridos, eu quero ler aqui 1 de Coríntios, né? Novamente. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Por isso, meu querido, que quando alguém perguntar para você de qual igreja você é, responda com maturidade. Eu não sou de A, não sou de B, não sou de C. Eu sou de Cristo. 1 de Coríntios 1, 12. Com isto quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Meu querido, como que este líder pode dizer minha igreja? Você vai na minha igreja? Você frequenta a minha igreja? Ele vai lá no cartório e ele registra e pega uma numeração de CNPJ, que é uma numeração de empresas. E lá está escrito fundador, igreja tal. Fundado por Zezinho, não é de Cristo. Fundado pastor presidente, tal, não é de Cristo. Pastor presidente, tal, não é de Cristo. Então, essa igreja realmente é desse pastor, não é de Cristo. Amém, meus queridos? Fico por aqui, né? Fico por aqui, estou um pouco gripado, é meio chato, né? Fazer as lives assim, meio gripado, mas fico